Olá, queridos alunos do 8º ano, sou a professora Priscila. Vamos dar continuidade à aula de língua portuguesa. Nossa semana de estudos é de 1º de junho a 5 de junho. E nós vamos começar o segundo bimestre. Orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo. Vocês vão utilizar na aula de hoje o caderninho de língua portuguesa, São Paulo Faz Escola. Vocês começaram semana passada a utilizar ele, então hoje nós vamos dar sequência às atividades. Vocês vão tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Eu vou explicar as 3 atividades, lembrando que são divididas, né? Nós fazemos 2 atividades em um dia e outra atividade em outro dia. Então, atividade 1, leitura dos textos 1 e 2 e exercício páginas 10 e 11. Atividade 2, leitura do texto 3 e exercícios página 12. Atividade 3, leitura dos textos 4 e 5 e exercícios, páginas 12, 13 e 14. Um tema, diversos discursos de diferentes pontos de vista. Ponto de vista é um modo subjetivo de conceber e analisar um assunto ou problema. Então, vamos parar aqui. Subjetivo é um modo particular meu de como eu recebo uma informação e analiso essa informação, tá? De um assunto ou de um problema. Então, quando eu recebo e analiso, eu dou o meu ponto de vista sobre aquilo. O sentido da expressão ponto de vista aproxima-se dos termos perspectiva, avaliação, julgamento, opinião. Nos enunciados a seguir, organizados em diferentes gêneros textuais e discursivos, evidenciam-se pontos de vista variados acerca do tema tatuagem. Leia-os para desenvolver as atividades propostas. Texto 1. Ser tatuador é artista. Ser tatuador é interpretar sonhos e fazer destes sonhos uma arte. Transmito sentimentos em peles todos os dias, em pessoas com personalidades diferentes, cada qual com uma peculiaridade. Para isso é necessário ter sensibilidade em expressar de forma minuciosa cada detalhe, desde recepcionar o cliente, preparar a pele para receber a pigmentação e tatuar. Exige muita responsabilidade, criatividade, segurança e amor. A maioria das tatuagens que faço são as delicadas, com traços finos. Mas o mundo da tatu é imenso de possibilidades, já que o material em si para tatuar é básico. O que conta mesmo é a mão de obra e dedicação de cada profissional. Minha ferramenta principal é a maquininha de tatu, que junto da minha criatividade vi a oportunidade de uma profissão. Trabalho com satisfação, eternizando a arte na pele de cada cliente, não esquecendo dos EPIs, pois, no final, tenho a maior recompensa de todas, que é um sorriso largo e ouvir que era exatamente aquilo que ele queria expressar em seu corpo. Teófilo de Lima Neto, Porto Feliz, São Paulo. Texto 2. Eu sempre fui movida pela arte. Gleiciane Mara Tarossi. Arte do corpo, da mente, das tintas e das letras. As tatuagens, para mim, são uma maneira bonita de apresentar para o mundo um pouco do que a gente é e de guardar coisas legais que a gente aprendeu, ouviu e sentiu por aí. Eu tenho várias tatuagens e cada uma delas tem um significado diferente. Essa da foto é um origami de borboleta e faz referência a uma das minhas poesias preferidas. Origami da Flora Figueiredo. É uma poesia curtinha, fácil de ler e que, de maneira lúdica e sensível, reflete, na minha opinião, nosso comportamento diante da comunicação e dos sentimentos que guardamos ou externamos por aí. Então, depois de lido os 2 textos, eu quero que vocês peguem a apostilinha, se vocês não entenderam agora com a professora lendo, que vocês façam sozinhos essa leitura, né, da página 10 e da página 11, para responder a atividade. 1. Analise comparativamente, comparando o texto 1 e o texto 2. Então, vocês vão comparar o texto 1 ao 2. Que pessoa do discurso
primeira, segunda ou terceira, eu, tu, ele, predomina em cada um deles. Qual predomina? B. A predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero? Sim ou não? Comente. Então, vocês acham que utilizou tal pessoa porque está dando o quê aí? Fala sobre um texto ou dá uma opinião, um relato, um fato? É pessoal? Por que será? C. No texto 1, como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem? O que ele fala sobre a prática da tatuagem? D. E no texto 2, como essa manifestação se dá? Aqui a tatuagem é comparada. Texto 3, atividade 2, né? Então vamos lá. Para que tatuador? Para que tatuador se eu tenho canetinha? Hidrocor. Aí tem um desenho feito pelas canetinhas, né? Daniel Carvalho Nhani. Esse é o texto 3. No texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavras que produz certo efeito de musicalidade, próprio da linguagem poética. Qual é esse jogo de palavras? Que relação se estabelece entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do enunciado? Lembram que a linguagem verbal é a linguagem escrita e a não verbal são os desenhos, né? No caso aí, que desenho foi feito? Comente. Então, que relação estabelece uma coisa a outra? Levante hipóteses. Por que a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores no enunciado? 4. Diferentemente do texto 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador do texto 3 em relação à prática da tatuagem? Como você chegou a essa análise? 5. Com base nas respostas às questões anteriores, comente. Quem é o público-alvo do enunciado do texto 3? Qual é o produto divulgado? E texto 4. Então, agora a gente vai ler o texto 4 e 5 para fazer a atividade 3. Se vocês acharem que a imagem do slide não está tão nítida, façam a leitura no caderninho de vocês. A tatuagem é bem aceita para a remoção de cicatriz de pele e para igualar a pele do vitiligo. Em ambas, deve ser usado corante da cor da pele. A manutenção deve ser a cada 6 meses. Dr. Guazi, médico. Então, percebam aí que a tatuagem é feita para outra coisa nesse caso, né? Texto 5. Especialista aponta cuidados relacionados à tatuagem. 13 de agosto de 2019. Quem escreveu? Doutora Maria Inês Arris, especialista em segurança cosmética. Aponta prós e contras do procedimento. Ganhando cada vez mais popularidade no Brasil e no mundo, a arte da tatuagem movimenta um grande mercado no país. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae em 2016 e 2017, houve um crescimento de 24% no número de estúdios abertos no Brasil. Além disso, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de nações com mais pessoas tatuadas. 38% da população tem pelo menos uma tatuagem. Em meio a tamanha popularidade, é preciso conscientização sobre este procedimento, que deve ser profissional, feito em condições higiênicas, com agulhas esterilizadas e com seguimento das demais regras da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alerta a doutora Maria Inês Arris, diretora executiva do Instituto Arris, especialista em avaliação de segurança na área cosmética. Em tintas não regulamentadas pela Anvisa, os componentes podem estar adulterados e estar presentes em proporções acima das indicadas, apresentando, por exemplo, excessos de ferro, bactérias ou mofos. Os problemas mais comuns ao usar uma tinta não autorizada são ocorrência de dermatites graves na pele, que causam coceira, vermelhidão, feridas
e reações alérgicas, afirma a doutora. A doutora ressalta a importância dos cuidados antes e após a realização dos procedimentos de tatuagem. É necessário que um dermatologista examine a região a ser tatuada para verificar se não existem pintas, manchas ou lesões suspeitas que possam ser cobertas pela tinta da tatuagem, pontua. Então, depois de ter lido o texto, vocês vão fazer um exercício, tá? 1. Os textos 4 e 5 foram produzidos por especialistas na área da saúde. Em ambos, ocorre emprego de aspas. Qual é o sentido e a função das aspas nessas ocorrências? Então, vocês vão explicar aí por que foi utilizado as aspas em alguns parágrafos do texto. Ela tem um sentido do que essas aspas? No texto 4, o enunciador manifesta-se favorável ou contrariamente à prática da tatuagem. Em que situações ele é favorável ou ele é contrário a essa prática? 3. Releia o texto 5 e analise como se constrói a argumentação. Assinale no texto a presença de diferentes tipos de argumento. Transcreva-os no quadro a seguir. Então, aqui, ó, vocês vão ler embaixo, tem um quadro explicando os tipos de argumento. Vocês vão transcrever o argumento utilizado e o tipo de argumento que foi utilizado, tá? Então, vamos um exemplo, no segundo parágrafo, usou argumento de autoridade, então vocês vão colocar o segundo parágrafo e vocês vão colocar argumento de autoridade, citação de fontes especialistas no assunto. Entenderam? Então, assim que é para ser feito. Pessoal, se existir alguma dúvida sobre essas questões interpretativas, sobre a problemática tatuagem, vocês então perguntem para a professora. Eu estou disponível, tá, no WhatsApp da sala de vocês. Se vocês também quiserem conversar com a professora no particular, fiquem à vontade. Ótima semana de estudos. Beijo a todos.